Ontem, gente, foi o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Então, hoje a gente vai falar mais a respeito do assunto e a gente começa, claro, com dados. Dá uma olhada. Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 17 milhões e meio de pessoas morrem todos os anos vítimas dessas doenças, sendo que no Brasil, em 30% dos casos, o ataque cardíaco é fatal. Por esse motivo, foi instituída no país, no dia 8 de agosto, a significativa data de combate ao colesterol, com o intuito de conscientizar a população sobre os fatores que causam a doença, os riscos e as melhores formas de prevenção. Manter os níveis de colesterol sob controle é essencial para a qualidade de saúde como um todo. Quando alteradas, as taxas de colesterol têm um efeito dominó sobre o funcionamento de diversos órgãos, o que pode provocar doenças cardiovasculares, infarto e AVC. O estilo de vida é muito importante. Evitar o sedentarismo, alimentos com gordura saturada e evitar fumar são medidas importantes para esse controle. Tá, é importante que a gente entenda um pouco a respeito dos dados e sempre serve como alerta, né? Aproveitem para mandar perguntinhas no @VocêBonitaTV, porque é recorrente. A gente fala em diversos momentos a respeito do colesterol e dos possíveis problemas, né? Que esse desequilíbrio, que o aumento desse colesterol ruim esteja, enfim, e outras doenças que se seguem a partir disso. Então a gente convidou hoje o cardiologista Dr. Gabriel Dodô Buchler. Bem-vindo! Muito obrigado, Carol. Doutor? Prazer tê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade também. Sempre, para a gente poder alertar e também entender um pouco a respeito. Eu gosto até de começar, e eu acho que a gente pode começar por esse lado, a gente ouviu um pouco dos dados. Você acredita, doutor, que então, com toda essa preocupação, né, de vocês em campanhas, em de fato baterem na tecla com frequência, que as pessoas precisam fazer o seu check-up, que precisam estar atentas a algumas questões ligadas, né, aos nossos resultados aí desses exames e principalmente o colesterol, vocês têm conseguido reduzir um pouco, né, não só o número de pessoas que estão medicadas e mantêm um controle, mas as pessoas que, por conta deste colesterol alto, podem ter outros problemas mais graves? Perfeito, Carol. A importância do check-up desde um adulto jovem, 25, 30 anos, é fundamental para a prevenção a longo prazo de eventos cardiovasculares. Tá? Então, a curto e médio prazo, a gente lida com o controle laboratorial do colesterol e o controle dos fatores de risco, como hipertensão, cessação de tabagismo, detecção e tratamento de diabetes, que para nós traz, em cada consulta, em cada segmento, traz o controle e a gente vai ver esse benefício lá na frente. Tá. Então, quanto antes, até esse paciente que muitas vezes já tem um caso familiar, que tenha, né, um contexto aí hereditário, ele tem que se preocupar cada vez mais cedo. Não, perfeito. O histórico familiar é um dos maiores motivadores, né, que a gente vê no consultório de procura a um cardiologista, tá? E é muito bem estabelecido o vínculo de história familiar precoce por eventos cardiovasculares ou cerebrovasculares que a gente acaba levando, né, essa procura, né, de se cuidar, de querer fazer check-up. Mais cedo ao médico, né? Mais cedo. Agora, é interessante quando a gente está falando de colesterol, eu já ouvi inúmeros casos e situações de pacientes que têm uma vida extremamente saudável, né, uma disciplina alimentar, uma disciplina até na prática da atividade física, e que ainda assim tem um resultado de exame com um colesterol que muitas vezes parece ali não estar né, próximo do estilo de vida daquela pessoa. Então, doutor, queria que você explicasse um pouquinho para a gente quais são esses mecanismos e que não é só de hábitos ruins ou da má alimentação que a gente pode ter um colesterol ruim alto. Maravilha. Essa é uma pergunta muito importante. A gente vê com muita frequência pessoas muito saudáveis que nunca fumaram, que se exercitam, que comem muito bem e têm um colesterol muito ruim.
Existe um componente genético no colesterol que é responsável por esses casos, um componente constitucional. Então, se a pessoa acaba não procurando, não realizando um check-up precoce, às vezes nunca percebe. Então fica com essa premissa, eu sou saudável, eu me cuido, eu como bem, eu não tenho nada. Isso é uma verdade. Muitas pessoas têm um colesterol muito ruim e são magras, fazem dieta boa. E isso depende de uma série de genes que atuam em todas as linhas de metabolização, de captura do colesterol, de processamento dele. Então, tem várias ações que isso pode acontecer. E a gente pode encontrar, detectar, então, essa questão ainda na infância ou, enfim, não é tão comum? Existem as doenças genéticas precoces que levam à dislipidemia, elas são muito infrequentes. Tá. Geralmente, elas vêm com alguns outros sinais e sintomas, a depender de qual síndrome, de qual patologia você está lidando, mas ainda assim é um diagnóstico muito infrequente porque é muito raro. Tá. Geralmente em crianças você pode ver distúrbios do colesterol e hipertrigliceridemia de acordo com outros problemas externos, como má alimentação, obesidade infantil e sedentarismo. Agora, se a gente fosse, então, relacionar realmente com a questão da disciplina, do estilo de vida e daquilo que a gente tem como escolha, né? O que vai, então, melhorar o nosso bom colesterol HDL e o que vai aumentar o nosso colesterol ruim LDL, doutora? Tá. Para a gente melhorar o HDL, ou seja, aumentar o HDL, algumas medidas são fundamentais, como cessação de tabagismo, isso determina a influência, atividade física determina a influência, existem alimentos que contribuem no aumento do HDL, tá? Como ácidos graxos, por exemplo, que a gente encontra no peixe. Então, ômega 3, essa... Isso, os peixes como, por exemplo, salmão, são ricos em ômega 3. A redução do consumo de bebidas alcoólicas. Então, essas algumas medidas que ajudam no aumento do HDL. Tá. A redução do colesterol ruim, o LDL, aí você consegue ter uma ação mais ampla, porque você encontra relação com o aumento dele com alimentação, com comida rica em gordura trans, ou seja, frituras, Tá. Alimentos não integrais, excesso de carboidratos, que também aumentam triglicérides, proteínas, como por exemplo salame, salsichas, Embutidos. proteínas exatamente embutidos, ao invés de dar preferência para carnes magras, peixes, frango sem pele, que ajuda bastante, ingestão liberal de legumes, verduras, frescos ou feitos no vapor ao invés de fritos. Com muita gordura. Arroz integral também é algo que a gente acaba preferindo, cereais. Então, são uma série de medidas que a gente consegue fazer para reduzir o LDL e, lógico, também do mesmo jeito que a gente aumenta o LDL com parar de fumar e atividade física, isso também tem uma grande importância na redução do LDL. Tá, são medidas que tanto vão aumentar o bom quanto diminuir o ruim. Exato. Agora, e aquela questão que eu acho que todo mundo tem dúvida, né? Hoje, depois que a gente pega os nossos exames, realmente rola uma consulta ali, uma curiosidade de ver os números e tal. Acho que todo mundo tem essa prática, embora muitas vezes vocês médicos digam não criem situações, só os médicos que vão poder dizer ali a respeito desses números, mas quando a gente olha ali a soma do colesterol, até que ponto essa soma ela é importante para a gente entender alguma coisa, enfim, específica, desde que a gente tenha então um HDL mais alto, um LDL mais baixo, a soma vai fazer alguma diferença, doutora? Faz. Então, em linhas gerais, lógico, a gente não recomenda você ficar checando o seu próprio exame e ficar conjecturando que pode ter ou não, mas um colesterol total abaixo de 200 com um LDL abaixo de 130 e um HDL acima de 55 a 60 e um triglicérides menor do que 150, a gente pode ficar tranquilo. Tá. De novo, em situações de check-up, em situações de patologias e doenças cardiovasculares, a abordagem é outra. Agora, colesterol total acima de 240, um LDL acima de 160, um HDL abaixo de 40 e um triglicérides acima de 150, em conjunto ou individualmente, são patológicos. E motivam não só o tratamento não farmacológico, que é
muito importante, como em alguns casos, tratamento farmacológico. Isso é avaliado pelo médico. E que aquele, como você colocou no início, né? Mesmo tendo uma mudança de hábitos, muitas vezes esse paciente não consegue ficar sem a medicação. Exatamente. Por uma questão genética. Exato. Algumas pessoas que o componente dietético e de atividade física, ele contribui muito, mas não 100%. Em alguns casos, você é indicado por diretriz, por prática médica, de tentar dar uma chance, 3 a 6 meses para ver se isso melhora, mas em alguns casos, de cara você já vê que não vai dar, e em alguns casos associados a patologias, como por exemplo infarto, AVC, deposição de gordura documentada em alguma das artérias do corpo, não é só o tratamento não farmacológico, é obrigatório a mudança de hábitos, né, no todo, assim, além da questão do medicamento. Eu vou deixar um tempinho para o pessoal mandar perguntinhas, doutor, no @vocêbonita.tv, escrevam para a gente, já a gente tem um ilustre interessante para mostrar a questão mesmo do entupimento da veia e, claro, né, qual o impacto que a gente tem, então, a curto, médio e longo prazo, pensando na saúde como um todo, falando um pouquinho de homens e mulheres, se as condições são diferentes. Vamos colocar já perguntinhas do público, então, quem escreveu para a gente na tela, olha lá. Obrigada, Rosa. Um beijo para você. Com o climatério, pré-menopausa, meu colesterol, que sempre foi baixo, normal, subiu muito, assim como o triglicérides. Como diminuir, então, esses índices? Qual tipo de exercícios são os mais indicados? Já falando, então, doutor, de uma questão que eu comentei com você antes, né, de sair, de homens e mulheres. A gente tem aí algumas questões diferentes, né? Sim, nós temos os homens são mais propensos a eventos cardiovasculares precoces. No entanto, as mulheres sofrem uma grande ação quando elas entram justamente na fase de climatério e menopausa. Então, respondendo à pergunta da nossa telespectadora, o aumento do colesterol na fase do climatério e menopausa, primeiramente, é interessante saber os níveis desse colesterol, mas para começar a melhorar o triglicerídeo e o colesterol. O principal cerne nesse quadro, primeiro é a redução de carboidratos, que atua muito nos triglicérides. Bebidas alcoólicas também atuam bastante nos triglicérides. E é muito importante, junto, uma redução de ingestão de gorduras. Então, gorduras quais? Gorduras que a gente chama de ruins, são ricas em LDL. Então, embutidos, carnes de origem animal, por exemplo, carne de boi em grande quantidade, então dá preferência a peixes, pele sem frango, preferência a legumes, verduras, evitar frituras, um consumo moderado, não excessivo, de castanhas, de nozes, e a troca dos óleos que a gente usa, azeites para cozinhar, dá preferência àqueles que contêm ácidos graxos que a gente prefere. Então, girassol é uma delas, linhaça é uma delas. Doutor? O óleo de coco, ele tem bastante gordura saturada um pouco. Então, a gente prefere óleos girassol, linhaça, que são mais saudáveis. E seria, sim, para uma finalização? Assim, para uma finalização. Acho que quando a gente fala de dieta, a gente não pode ser muito agressivo, não é a palavra agressivo, mas rígido, também. Incisivo, só pode comer isso, não pode comer aquilo. A gente tem que dar preferências. O paladar tem que ser agradável, a dieta tem que ser boa. Comer é um prazer. Então, fala que não pode comer nunca um embutido? Claro que não, a gente tem que evitar. É uma dieta consciente, equilibrada, dando preferência aos alimentos saudáveis, que tornam o contexto bom e favorável para a redução do colesterol. Com relação à atividade física, para quem é sedentário, a gente recomenda primeiramente começar com exercícios leves a moderados. Então, uma caminhada de 30 minutos, 4 a 5 vezes por semana, para começar a ter um condicionamento aeróbico. Então, a gente não manda de cara, sou sedentário, vou começar amanhã uma academia alta intensidade. Não. Para quem não fazia, começa devagar. Tá? É o equilíbrio, né? O que vai contar como rotina é o que a gente pratica mais tempo, mais vezes, né? Exato. Acho que quando a gente vai orientar alguém como médico, como qualquer outra situação que a gente dá conselho, você não pode impor uma coisa que seja muito difícil de alcançar. Você tem que começar devagar para chegar num ponto de equilíbrio. Senão não tem motivação, né? E se você chegar ao insucesso?
Vamos colocar, a gente tem um Ilustra para mostrar, até para que a gente entenda aí como que isso acontece lá, né, no sangue, enfim. Falando um pouquinho da gordura e do colesterol, doutor. Pode explicar para a gente. Vamos lá? Pode. Então, assim, aqui, o que a gente vê aqui é uma ilustração de um vaso sanguíneo, tá? Um vaso arterial. Esse vaso, ele é revestido, a camada interna do vaso é chamada de endotélio. É uma camada viva, composta de células. Fatores como o colesterol muito alto, tabagismo, sedentarismo, diabetes e hipertensão tornam este endotélio doente e propenso à adesão e infiltração dessas moléculas vermelhas, são as moléculas de LDL. Essas moléculas, uma vez aderidas na camada do vaso, elas passam por uma série de processos imunogênicos, processos biológicos que atraem outras células, criam uma situação de inflamação que forma a placa de gordura, né? Forma a placa de aterosclerose, que com o tempo ela pode ou causar um evento danoso, como um infarto agudo ou um AVC, ou ela pode causar sintomas decorrentes da obstrução dela, como a dor no peito crônica, dor nos membros para andar. Então, uma série de eventos decorrentes disso. Tá, e tem mais perguntinha? Vamos aproveitar quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Sueli, um beijo para você. Qual a relação do colesterol e o TSH alterado? Boa pergunta. Tireoide, né? Alguma coisa ligada? Perfeito. Suelen que perguntou? Suelen. Excelente pergunta, Suelen. O hipotireoidismo, ele é uma causa de desregulação do colesterol. Então, se você se depara com um check-up com um perfil lipídico alterado e um hipotireoidismo, um TSH alterado, elevado, com níveis de hormônios baixos ou próximos do limite inferior, você sim tem indicação primeiro de tratar a tireoide antes de tratar o colesterol. Então, porque pode normalizar, de repente, cuidando só da tireoide. Exatamente. Então, foi uma pergunta excelente, que é muito comum na nossa prática. Então, antes de você pensar, vou entupir de remédio para colesterol, não. Você tem uma tireoide alterada, trata a tireoide e reavalia. A gente está lidando com médio e longo prazo, não são mudanças para ontem que a gente faz tudo com calma. E doutor, para os pacientes que tiveram que retirar a tireoide por alguma questão e que precisam da reposição, então, dos hormônios, também, caso ela esteja equilibrado, tudo certo, com essa reposição, o ideal é que o colesterol já esteja ajustado, mas ele pode ter O colesterol, a tireoide, o controle da função tireoidiana é um dos fatores que vai ajudar a regulação fisiológica do colesterol. Se a sua tireoide está controlada e o seu perfil lipídico não está, tem mais coisa. Perfeito. Então aí você aborda junto, porém diferente, por assim dizer. Não dá para descartar. Não dá para descartar de maneira outras alguma. coisas, né, quando os hormônios estão certinhos. Dá tempo de mais uma, Glaucia, para fechar? Com a volta da minha diretora, eu já estourei tudo que eu podia e que não podia. Tava com saudade de mim. Olha lá, Joana, um beijo, obrigada. Faço exercícios físicos, corro e ainda assim meu colesterol é alto. Preciso de medicação. Será que também tem a ver, além da genética, com o fato de eu ser diabética? Olha lá, e juntou tudo nessa, então. Juntou. Primeiramente, a diabetes, de acordo com qualquer diretriz de cardiologia que a gente segue, ela classifica qualquer portador de colesterol alto como indivíduo de alto risco cardiovascular para eventos em 10 anos. Ou seja, o tratamento medicamentoso é obrigatório, não é só dieta, não é só exercício físico, não é só estilo de vida. O tratamento medicamentoso é mandatório e o valor da LDL tem que ser o menor possível para redução de eventos futuros. Então a diabetes influi muito no metabolismo, contribui com a dislipidemia e contribui com o que esse colesterol ruim vai causar no seu vaso. Então, é muito importante o tratamento adequado e, nesse caso, sim, com medicação também. Então, não dá para abrir mão. Quem tem diabetes, quem é pré-diabético talvez ainda consiga ficar sem a medicação? Quem é pré-diabético é um sinal de que você tem coisas a resolver. Então, você dá uma chance, nesses casos, com tratamento não farmacológico, se atingido, ainda mais em casos de síndrome metabólica, obesidade isolada, você consegue reverter um quadro desses. Agora, um diabético diagnosticado com dislipidemia, aí não escapa do tratamento clínico. Tá aí. Doutor, muito obrigada. Vou deixar o seu contato para quem quiser, né, mandar mensagens lá no Instagram, é o @clínica
Buchler, tudo junto, é BUCHLER, @clínica Buchler, tudo junto, você já encontra o trabalho do doutor. Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigado, que viu? fique aí o nosso alerta, então. Ontem foi o alerta como Dia Nacional para o combate, para o controle do colesterol, e que hoje, então, fique aí o aviso para todo mundo. Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigada. obrigado.